vamos ver ao vivo. Já é. Hare Krishna. Antes de mais nada, deixe-me agradecer ao convite de Prabhupada Vyoma. Me honra muito. Devo dizer que é uma grande responsabilidade falar agora, depois de ouvir Prabhu Lokashakti ontem. Recomendo demais que os devotos possam ouvir suas explanações tão completas e maravilhosas. Bom, então vamos dar início. Eu vou cantar um pouco. Deixa eu ver se tem... Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada Ki Jai. Bom, então vamos dar continuidade à leitura de Srimad Bhagavatam. O canto é o terceiro e o capítulo 1 são perguntas de Vidura e o verso é o número 13. Então, o sânscrito é o seguinte. Saisha dosha purusha duidaste griham pravisto jammapatyamatyam pushnasi krishnad vimuko gatashris Tyajasva Shaivam Kulakoshalaya Saisha Dosha Purusha Dvidaste Griham Pravisto Jammapatyamatyam Pushnasi Krishnad Vimuko Gatashris Tyajasva Shaivam Kulakoshalaya. Agora a tradução, palavra por palavra. Saha, ele, Eisha, este, Doshaha, ofensa personificada. Purusha Dvit, invejoso do Senhor Krishna. Aste, existe. Grihan, lar. Pravistaha, entrou. Jam, a quem? Apatyamatya, pensando que é teu filho. Pushnasi, mantendo. Krishnat, de Krishna. Vimukha, em oposição. Gata Shrihi, desprovido de todas as coisas auspiciosas. Tyaja, abandona. Ashu, o mais breve possível. Ashaivam, inauspicioso. Kula, família.
Kaushalaya. Kaushalaya, para o bem de. Agora a tradução. Tu mantens a ofensa personificada, Duryodhana, como teu filho infalível. Mas ele tem inveja do Senhor Krishna. E por estares assim mantendo um não devoto de Krishna, estás desprovido de todas as qualidades auspiciosas. Livra-te desta má sorte o mais breve possível e faze o bem para toda a família. Eu vou repetir esse verso. Tu mantens a ofensa personificada, Duryodhana, como teu filho infalível. Mas ele tem inveja do Senhor Krishna. E por estares assim mantendo um não devoto de Krishna, estás desprovido de todas as qualidades auspiciosas. Livra-te desta má sorte o mais breve possível e faze o bem para toda a família. Agora a explicação, significado de Srila Prabhupada. Um bom filho é chamado apatya, aquele que não permite que seu pai caia. O filho pode proteger a alma do pai quando o pai morre, oferecendo sacrifícios para satisfazer o Senhor Supremo, Vishnu. Esse costume ainda prevalece na Índia. Após a morte do pai, o filho vai e oferece sacrifícios aos pés de lótus de Vishnu, em Gaya, e desse modo salva a alma do pai, caso o pai seja caído. Mas, se o filho já é um inimigo de Vishnu, como então, com essa atitude hostil, poderá ele oferecer sacrifício aos pés de lótus de Vishnu? O Senhor Krishna é diretamente a personalidade de Deus, Vishnu, e Duryodhana era-lhe hostil. Ele não seria, portanto, capaz de proteger seu pai, Dhritarashtra, após a morte deste. Ele mesmo iria cair por causa de sua infidelidade para com Vishnu. Como então poderia ele proteger seu pai? Vidura aconselhou Dhritarashtra a livrar-se de tal filho indigno como Duryodhana o mais breve possível, caso ele estivesse realmente ansioso por zelar pelo bem de sua família. Segundo as instruções morais de Chanakya Pandit, abre aspas aqui para a fala o enunciado de Chanakya Pandit. Para que serve um filho que não é nem homem erudito, nem devoto do Senhor? Fecha aspas. Se o filho não é devoto do Senhor Supremo, ele é apenas como olhos cegos, uma fonte de aborrecimentos. Pode ser que, às vezes, um médico aconselhe arrancar estes olhos inúteis de suas órbitas, para que a pessoa se alivie dos incômodos constantes. Duryodhana era exatamente como olhos cegos e incômodos. Ele seria uma fonte de muitas atribulações para a família de Dhritarashtra, segundo previra Vidura. Vidura, portanto, aconselhou corretamente a seu irmão mais velho
que se livrasse desta fonte de aborrecimentos. Dhritarashtra estava erradamente mantendo esta ofensa personificada, sob a impressão equívoca de que Duryodhana era um bom filho, capaz de liberar seu pai. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksur Unmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância, e meu mestre espiritual abre meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom, então vamos tentar conversar um pouco sobre essa importante passagem de Srimad Bhagavatam. Né? Eu vou repetir aqui o verso. Saisha dosha purusha duidaste griham pravisto jam apatya matya pushnasi krishnad vimukho gata shris Tyajasha Shaivam Kulakoshalaya. Tu mantens a ofensa personificada, Duryodhana, como teu filho infalível. Mas ele tem inveja do Senhor Krishna. E por estares assim mantendo um não devoto de Krishna, estás desprovido de todas as qualidades auspiciosas. Livra-te desta má sorte o mais breve possível e faze o bem para toda a família. Nossa! Bom, nós estamos aqui presenciando a conclusão das orientações ou das instruções, dos conselhos, os famosos conselhos de Vidura a seu irmão Dhritarashtra. Não é? E os sábios coordenados por Shaunaka Rishi estavam muito interessados em ouvir sobre os diálogos poderosos, a poderosa conversa entre Vidura e Maitreya. Assim como também, em uma outra instância, Shukadeva Goswami estava falando sobre esse mesmo tema para Parikshit Maharaj. Então nós estamos agora ouvindo a conclusão dos conselhos, dos importantes conselhos de Vidura a Dhritarashtra, e como vamos ver adiante,
isso vai culminar em graves ofensas cometidas por Duryodhana a seu tio, a seu imaculado tio Vidura, que vai decidir abandonar ali o palácio, e ele vai peregrinar para finalmente encontrar-se com Maitreya e o diálogo entre os dois dar início, né? Então, vamos agora nos concentrar nesse verso, não é? Que Prabhu, não sei, acho que Paravyoma colocou essa entrada aqui para a nossa abordagem, não é? Que aquele que não permite que seu pai caia é chamado um bom filho, não é? E Prabhupada inicia o significado exatamente assim: apatya. Apatya quer dizer exatamente isso, o bom filho que não permite que seu pai caia. E como ele faz isso? Não é? Após a morte do pai, o filho pode fazer sacrifícios para satisfazer Vishnu. E dessa forma, ele vai livrar seu pai de uma queda. O ponto aqui é que Dhritarashtra achava que seu filho achava erroneamente, ele estava iludido com Duryodhana. Ele achava que seu filho poderia liberá-lo, seria capaz de liberá-lo, quando não era o caso. E a explicação aqui é clara. Duryodhana, ele era hostil com Krishna, que é Vishnu, que é o próprio Vishnu, devido à inveja. Então, Duryodhana se mantinha hostil com o Senhor. E aqui, como o Prabhupada diz, se o filho já é um inimigo de Vishnu, como então, com essa atitude hostil, não é? Ele vai poder oferecer sacrifícios a Vishnu, para que finalmente seu pai possa ser liberado. Isso certamente não iria acontecer. Ele não só iria prejudicar seu próprio pai com essa atitude, como ele próprio iria cair. Então ele fala de forma muito clara, direta, que Dhritarashtra estava mantendo um não devoto, a ofensa personificada, e isso colocava Dhritarashtra numa situação de grande perigo, não é? E ele diz assim: você está desprovido de todas as qualidades auspiciosas, porque está mantendo um não devoto de Krishna. E o conselho dele final aqui foi, não é, muito forte: livra-te desta má sorte o mais breve possível e faze o bem para toda a família. Então, se Dhritarashtra estivesse realmente interessado no bem de sua família, ele deveria livrar-se de Duryodhana.
que é aqui tido como uma fonte de aborrecimentos, né? Prabhupada dá alguns exemplos aqui, não é? Sobre... Ele cita Chanakya Pandita, não é? Para que serve um filho se ele não é nem homem erudito, nem nenhum devoto do Senhor? Ou seja, um filho que não seja, né, erudito, nem um devoto do Senhor, é praticamente inútil, segundo Chanakya Pandita. Então ele diz aqui, Prabhupada diz, que esse filho, ele é como olhos cegos, que incomodam, simplesmente são uma fonte de incômodos. E às vezes um médico pode aconselhar retirar esses olhos. Então aqui, Duryodhana, ele é comparado exatamente como olhos cegos e incômodos. Aí, ele seria uma fonte de muitas atribulações para a família de Dhritarashtra, como o próprio Vidura previu, né? Vidura aconselhou corretamente Dhritarashtra, Prabhupada diz aqui, que ele se livrasse dessa fonte de aborrecimentos. Podemos lembrar também que em um jardim, ervas daninhas devem ser removidas o quanto antes, não é? Elas são indesejáveis porque elas consomem os nutrientes das plantinhas do jardim, não é? Então impedem o crescimento saudável dessas plantas. Então Duryodhana, os irmãos dele, como Dushasana, o tio Shakuni, Karna, e eles estavam sendo mantidos ali, e eram como ervas daninhas, né, que estavam sendo alimentadas por Dhritarashtra, que era duplamente cego, como vimos. Prabhu Lokashaksa explicou tão bem que a cegueira de Lokashaksa era não só física, mas espiritual também. Então, um diálogo como esse, né, uma conversa como essa, é cheia de significados importantes para aqueles que estão interessados em uma prática apropriada, saudável de Bhakti Yoga. A causa fundamental de nossa estadia nessa existência material é a inveja do Senhor. E ela deve ser prontamente removida a todo custo. Ou, a menos que cultivemos, uma outra palavra que Prabhu Lokashaksa tocou em sua aula anterior, foi humildade, não é? Para que possamos de fato tirar o maior proveito dessa existência humana, ajudar a nós mesmos e a quem está à volta, é necessário que nos afastemos de más associações.
e que cultivemos boas associações. O canto do santo nome de Krishna é extremamente necessário, fundamental, para que possamos dar um fim glorioso, né, às nossas existências humanas, mas para que possamos nos associar com esse som transcendental, precisamos realmente desenvolver essa qualidade importante que é a humildade, né? Que de forma alguma, quer dizer, nós não nem passa longe isso no caráter de Duryodhana. Pelo contrário, ele foi tão severo e cruel com Vidura, como vamos ver a seguir. Chaitanya Mahaprabhu diz, Trinadapi Sunichina Tarorapi Sahishnuna, famoso Shikshastaka 3, onde ele fala sobre isso. Deve-se cantar o nome do Senhor em um estado de espírito humilde, considerando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante que a árvore e a manina manadina. Nós devemos estar preparados para oferecer respeitos e não exigir respeitos. Nesse estado de espírito, nesse estado mental, com essa consciência nós podemos nos associar com o Senhor Vishnu, com o Mahamantra Hare Krishna, que é o próprio Senhor, constantemente. Então nós podemos ver nessa passagem que Duryodhana era hostil com o Senhor. Então, Dhritarashtra estava pondo sua vida em perigo, e não só a sua, como de sua família. E Vidura veio para aconselhá-lo sabiamente. Não é? E suas palavras soam como néctar para devotos, mas assim, o tolo, diante de um bom conselho, torna-se mais tolo ainda e venenoso, né? Como foi o caso de Duryodhana, que insultou, que vai insultar, né? Insultar de forma muito agressiva seu tio. Sabemos que tudo isso, do ponto de vista de Vidura, ele próprio não ficou perturbado, e ele via que tudo estava acontecendo por um arranjo do Senhor. Ele não estava interessado no conforto e nas facilidades da vida real, no palácio, essas coisas. Ele já pensava em viajar então ele viu ele vai interpretar internamente essa situação toda como um arranjo de Krishna, para que ele possa dar uma atenção especial à sua vida espiritual. E mais adiante, por conta disso, ele sai do palácio e ele encontra com Uddhava e depois com Maitreya, que é o interesse aqui, finalmente,
a pergunta, não é, dos sábios em Naimisharanya e também de Parikshit Maharaj, é sobre o diálogo entre Vidura e Maitreya, que vai acontecer mais adiante. E Srila Shukadeva Goswami está narrando aqui com detalhes o que antecedeu, os motivos que levaram Vidura a encontrar-se finalmente com Maitreya. Tá? E aqui nós estamos ouvindo a conclusão dos conselhos de Vidura, que foi solicitado pelo próprio Dhritarashtra para uma consulta, não é? Então, Vidura deu conselhos importantes do ponto de vista diplomático, político, não é? Ele explicou a posição de Krishna, a relação de Krishna com os Pandavas, o perigo de Dhritarashtra alimentar a ira de Duryodhana, descabida, não é? Ele falou sobre os problemas causados por Dhritarashtra por conta dessa má associação, atos cruéis, como por exemplo ele permitir que um plano como queimar os Pandavas, não é? Numa casa projetada especificamente para isso. Mais adiante, Dhritarashtra também permitiu um insulto terrível a Draupadi, não é? Seu próprio filho Dushasana puxou Draupadi pelos cabelos e Dhritarashtra simplesmente consentiu isso. Atividades terríveis. E ele estava consentindo tudo isso como resultado de sua má associação com um não devoto, um inimigo de Vishnu. Então, imagine a destruição causada por uma má associação. Aqui nós podemos aprender sobre isso. Um dos princípios da prática de Bhakti é o cultivo de associação apropriada e o abandono de má associação. Tá? Dhritarashtra, por conta de sua fraqueza, se envolveu indevidamente, não é? Aceitando a associação de seu filho e companhia, não é? Como Shakuni, seu tio terrível, perverso, que enganaram ali numa trama suja os Pandavas aceitaram, quer dizer, Yudhishthira aceitou aquele resultado, aquele jogo sujo. Eles foram para a floresta, cumpriram o tempo determinado, voltaram, pediram, quer dizer, eles simplesmente requisitaram o que era de direito para eles, uma terra para cada um deles. Eles eram reis, tinham direito. Então Dhritarashtra mais uma vez cometeu o erro de negar isso. Então Vidura foi lá e aconselhou: não faça isso, Dhritarashtra, devolva
ao quinhão referente a cada um deles, você está criando uma situação muito perigosa para todos com essa sua atitude. Então, uma má companhia assim é completamente destrutiva. E nós devemos, em nossas vidas, em nossa prática espiritual, tomar sempre os devidos cuidados para que não nos envolvamos com os Duryodanas dessa era, não é? Que são muitos. E bom, eu acho que o que eu queria falar a respeito desse verso, o que eu poderia falar até agora seria isso sobre esse verso, tá? Que é, mais uma vez, elucidando aqui, esse verso é o final de uma série de conselhos importantes dados por Vidura a seu irmão Dhritarashtra. E nesse aqui especificamente ele diz, olha, você deve livrar-se deste mal, dessa ofensa personificada chamado Duryodhana. Faça isso imediatamente. Ele disse, não espere, isso deve ser feito logo. Ele diz, o mais breve possível. Então, se descobrirmos, porventura, que nos envolvemos em uma má associação, não devemos esperar para nos livrarmos dela. Devemos fazê-lo o mais breve possível, não só para o nosso bem, mas uma má associação é destrutiva, não só para nós, mas para o que está em torno de nós. A má associação de Dhritarashtra não só o destruiu, mas como a tantos que estavam ali sob sua responsabilidade. Então, isso é uma lição importante, né? Uma grande lição para nós. É isso. Então, esse foi o verso de hoje. Eu vou ler mais uma vez. Saisha dosha purusha duidasti. Essa palavra dosha significa ofensa personificada, né? Referindo-se, obviamente, a Duryodhana. Griham pravisto jam apatya matya. Essa palavra apatya, que aparece aqui nessa segunda linha, Prabhupada inicia seu significado com essa palavra. Apatya significa um bom filho. É aquele que não permite que seu pai caia. E aqui Dhritarashtra estava erroneamente imaginando que Duryodhana era esse filho. Outra. Pushnase Krishnad Vimukho Gata Shris. Aqui você fica desprovido de todas as opulências, né? Dhritarashtra perdeu, né? Desprovido de todas as qualidades auspiciosas.
por conta dessa má associação. Um verso importante para mostrar os estragos de uma má companhia. Não é? E depois, Tyajasva Shaiva Kula Kaushalaya. E aqui ele diz, o conselho é livre-se dessa má associação. Livre-se. Nós não estamos agora, digamos, imunes completamente à má associação, porque esse mundo material é de fato o mundo que abriga os invejosos do Senhor. Então eles estão ao nosso redor e nós temos que ter todo o cuidado para não nos influenciarmos por eles. Não nos associar não significa necessariamente abandoná-los, mas não nos deixarmos cair sob a influência de uma pessoa invejosa de Krishna. Tá? Eu quero agradecer demais a oportunidade por falar um pouco aqui para os devotos. Eu gostaria de ver aqui se tem a Haridarshana, Srila Prabhupada Ki Jai. Eu vou ler aqui um pouco dos comentários. Reverências também, Prabhu Haridarshana. Obrigado. Ele diz aqui, por ter tocado nos cabelos de Draupadi, isso gerou a sentença de morte dos Kauravas. Isso mesmo. Prabhu, o Senhor poderia falar um pouco mais sobre essa capacidade do filho poder salvar seus pais? Bom, de acordo com o que ouvimos aqui, a única possibilidade de podermos salvar não só o pai, o filho, é o fato de que sejamos capazes de satisfazer a Vishnu, satisfazer o Senhor Supremo. Isso implica em estarmos livres da inveja do Senhor. O Senhor é o proprietário absoluto de tudo. Bhuktaran Jagitapasam Sarva Loka Maheshwaram. Como Krishna diz no último verso do 5º capítulo de Bhagavad Gita, eu sou o proprietário, também o Senhor, e o verdadeiro desfrutador de todos os jagyas e tapasas, sacrifícios e austeridades. E também Suhridam Sarvabhutanam, o bem-querente de todos os seres. Gyatvaman Shanti, aqueles que me veem assim, alcançam paz. Um filho que pode salvar sua família deve ser um devoto. Veja Prahlad Maharaj, ele salvou não só seu pai, cruel Hiranyakashipu, mas muitas e muitas gerações de sua família. Isso porque ele era um devoto perfeito, um constante servo amoroso do Senhor. Então, essa é a qualificação, tá? Ninguém pode salvar ninguém se não está abrigado aos pés de lótus do Senhor. Não é? Como nós oferecemos respeitosas reverências ao mestre espiritual, porque ele tomou abrigo, ele está abrigado aos pés de lótus do Senhor. Então isso é válido aqui para sua pergunta. Um filho, um bom filho, é aquele que
que pode salvar seu pai, ele certamente tomou abrigo aos pés de lótus do Senhor. Então ele não inveja nada. Ele pode ver o Senhor a cada instante, como o Prahlada Maharaja, né? Veja, esse exemplo é tão claro, né? Ele salvou seu pai, mantendo-se um devoto. Ele não entrou, digamos, ele não aceitou os planos de seu pai de torná-lo um inimigo de Vishnu. Hiranyakashipu, de muitas maneiras, procurou fazer de Prahlada um inimigo de Vishnu como ele. Mas Prahlada nunca aceitou isso e manteve-se sempre respeitoso com seu pai, mas nunca aceitou o seu plano. E isso foi muito importante para o próprio Hiranyakashipu, tanto que depois que ele foi morto por Nrsingadeva, Prahlada Maharaja não queria nada para si, mas ele pediu ao Senhor pela alma de seu pai. Então, o requisito fundamental para que possamos salvar nossos pais é nos tornarmos devotos. O bom filho que pode salvar seu pai é um amante da verdade, um amante de Krishna, um amante de Vishnu. É um cantor hábil, sincero, devotado dos santos nomes de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cada vez que vibramos o santo nome do Senhor, sem dúvida estamos salvando não só a nós mesmos, mas a nossos pais também. Eles estão ganhando com esse sacrifício que certamente satisfaz a Vishnu. Sri Chaitanya Mahaprabhu deixou tão claro, ele cantava do Brihannaradhiya Purana continuamente, Hare Nam, Hare Nama Eva Kevalo, Kalo Nastyeva Gatiranyata. O santo nome de Krishna, o santo nome de Krishna, o santo nome de Krishna deve ser cantado. Não, Nastyeva, não tem outro meio para que possamos nos liberar, né? E sem dúvida liberarmos a nossos pais queridos e até gerações e gerações, né, anteriores. Então, o que eu penso a respeito de sua pergunta, é que se nos posicionamos como devotos, aceitando o Jagya da era, não é? Que é o Harinam Sankirtan, então resolvemos completamente esse problema de dar a nossos familiares, de nossos pais, oportunidade de avançarem, caso eles precisem disso, né? É isso que eu poderia falar sobre essa capacidade do filho poder salvar seus pais. Tem um verso que diz: você não deve se tornar um esposo, você não deve se tornar um mestre, você não deve, não é?
um professor, se você não é capaz de livrar os seus dependentes, e a única maneira para que isso aconteça é que nos tornemos servos amorosos do Senhor. É a única maneira. Essa condição de servo amoroso de Krishna não é nada novo para alma nenhuma. Toda alma é, de fato, como parte integrante do Senhor. Toda alma possui amor natural pelo Senhor. O que precisamos fazer é só obter um recurso apropriado para que esse amor se manifeste. O recurso para que isso aconteça agora é o Harinam Sankirtan. Harinam, o canto do santo nome de Krishna. Então, o que vai salvar nossos pais é que eles lembrem do Senhor também, que eles possam aproximar-se do Senhor. E os resultados de seus atos anteriores podem estar atrapalhando isso. Quando cantamos Hare Krishna, por estarmos ligados a essas almas, afinal, estamos aqui também por conta deles, não é? Então eles recebem benefícios, sem dúvida, do nosso Jagya. Então essa é a forma apropriada de salvarmos não só nossos pais, mas a nós mesmos e filhos e família, parentes e o mundo. É nos tornarmos completamente dependentes, humildes e dependentes da misericórdia do Senhor. Coisa que não vimos de forma alguma em Duryodhana. Jai, Hare Krishna. Então, Prabhus, obrigado, tá, pela atenção de todos. Tá. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Agradeço mais uma vez ao Prabhu Paravyoma. E mais uma vez gostaria de recomendar Eu não estou vendo mais aqui perguntas. Talvez eu não esteja sabendo. É isso. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado mesmo. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Como é que eu encerro? Krishna.